Amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Antônio Ibiapino. Eu quero falar do episódio inerente aos crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro e a sua quadrilha, segundo a Procuradoria-Geral da República. Ou, melhor dizendo, conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República. Segundo, denota dúvida. Eu errei na expressão. A expressão correta é conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República. A denúncia não é à toa. O Brasil e o mundo viu como se comportou o Bolsonaro quando era, infelizmente, para a nação, o presidente da República. Só durante a pandemia ele fez mais de 14 passeatas contra a vacina. Esse criminoso é responsável por ter matado mais de 700 mil pessoas no nosso país porque não quis comprar vacina com o dinheiro público dos nossos impostos. O Brasil morreu porque o Bolsonaro não quis comprar vacina com dinheiro público, ou seja, com o dinheiro do povo brasileiro. Os mequetrefes que seguem o Bolsonaro fizeram uma abaixo-assinada para os Estados Unidos fazer uma intervenção militar no Brasil. Todo mundo sabe disso. O Bolsonaro fez várias manifestações e agregou vários criminosos em torno de si para organizar um golpe de Estado para se perpetuar no poder. Vocês viram que eu já falei da recusa dele de comprar a vacina contra a pandemia de Covid-19. Mas esse criminoso deixou de aposentar 5 milhões de brasileiros que completou o tempo de serviço e a idade, entraram com pedido de aposentadoria na Previdência Social. Ele mandou parar e ficou represado. Quando o Lula ganhou a eleição, agora, por último, tinha 5 milhões de brasileiros e brasileiras que pediram a aposentadoria e não foi concedida. O Lula agora teve que conceder e pagar o atrasado. É muito dinheiro. Terceira coisa, precatórios. O que é isso? É dívida de ações transitada e julgada. Ou seja, muitos brasileiros entraram na justiça, estão entrando hoje e vão entrar amanhã, porque é um direito sagrado. Se sentiu prejudicado, tem que entrar na justiça. A justiça condenou o Brasil em favor dos brasileiros que entraram com ação. Quem é? Por exemplo, um professor que teve perda de salário, foi atrás e conseguiu. Um médico, um servidor público qualquer, um militar, e foram muitos, que são muitos os militares que entram na justiça para repor um direito que eles acreditam ter perdido. De modo que, quando ganha, fica uma dívida para o Brasil e o governo tem que pagar. Bolsonaro não pagou. Vocês talvez já tenham escutado aí na televisão, precatórios. São dívidas dessa natureza. O Lula agora está tendo que pagar. E nesses 3 anos já pagou muitos milhões dos precatórios. Muitos milhões. É uma dívida do Brasil para com os brasileiros. Bolsonaro não pagou. Bolsonaro fez a reforma trabalhista, retirou 100 leis que garantia alguns pequenos direitos para a classe trabalhadora. Ainda assim ele retirou. E fez a reforma da Previdência Social e aumentou a idade para a aposentadoria em 12 anos. Antes, qualquer pessoa que tivesse completado o tempo de trabalho e tivesse já 53 anos de idade se aposentava. Aí ele aumentou de 53 para 62. De modo que esse canalha
só fez o mal para o Brasil e para os brasileiros. Mas tem a tentativa de golpe de Estado. Todo mundo sabe disso, no Brasil e fora do Brasil. Durante a pandemia, ele fez mais de 14 grandes passeatas no meio da rua contra a reclusão das pessoas em casa. Vocês sabem disso. Ele queria todo mundo na rua. Não importava se morria ou não. E morreram, como eu já disse, mais de 700 mil pessoas. Ele colocou tanque de guerra no dia 7 de setembro. Ele organizou uma horda de criminosos entre civis e militares. Os civis ficaram acampados nos quartéis, tendo cobertura dos comandantes dos quartéis. Aqui no Ceará, deu uma declaração, foi publicada no jornal, que era a favor dos acampamentos nos quartéis. E esses comandantes dos quartéis têm que ser investigados e presos, porque eles que deveriam dar exemplo e garantir a democracia, ou seja, direito de viver livre, direito de se expressar e direito de defender os seus direitos. Não, eles ficaram a favor do golpe de Estado, eles ficaram neutros, com exceção de alguns militares decentes. Estou falando dos militares vagabundos, igual os vagabundos de 64, que deram um golpe coordenado pelos Estados Unidos, mataram, torturaram, prenderam e empurraram para fora do Brasil muitas pessoas. Era o que queriam fazer agora. Para um verme ignorante que não sabe falar a língua portuguesa, que em 28 anos de parlamento aprovou apenas 2 leis, e leis ruins, medíocres. E esses criminosos queriam que esse verme ignorante permanecesse na presidência da República, na condição de ditador. Eles destruíram o patrimônio do Brasil, inclusive patrimônio cultural, coisas tombadas, e os poderes, a sede dos poderes, que são instituições fundamentais de qualquer país do mundo. Nós vimos, por exemplo, essa outra trama de uma minuta, ou seja, seria a minuta, vamos traduzir aqui essa palavra minuta, quer dizer, seria o planejamento de como se dá o golpe, quando dá o golpe e em que condições se daria o golpe. Aí o Bolsonaro está dizendo, eu não fiz a minuta. Ele agora está dizendo, com medo, porque isso é um covarde, isso é um vagabundo, isso é um oportunista. Devia ser macho, como ele dizia que era. Eu tentei dar o golpe mesmo, não consegui dar, e agora vou assumir. Mas vou assumir de cabeça erguida, e não chorando, que nem uma prostituta sem vergonha, que é o que ele é, com todo respeito às prostitutas. Que se colocam nessa condição, é por necessidade. E ele não, porque é um ladrão. Pois muito bem. Se ele não era de acordo, por que ele não denunciou os militares criminosos, segundo ele, que era quem estavam arquitetando o golpe? Por que ele não denunciou na Procuradoria-Geral da República e nos meios possíveis de se fazer essa denúncia? Ele, como chefe de Estado, é claro que por detrás dele tinha uma organização criminosa arquitetada por ele. O Mauro Cid, que é um tenente-coronel, e o pai do Mauro Cid é um general de exército, está aposentado, vive nos Estados Unidos. O Mauro Cid, militar da ativa, ainda jovem, vivia viajando do Brasil para os Estados Unidos, levando joia
do Bolsonaro e da família do Bolsonaro para entregar o general aposentado que está lá nos Estados Unidos para ele vender a joia lá e o dinheiro voltava para o Brasil em dólar. Contrabandista vagabundos. É mais um crime. Eu não sei se isso também está pesando contra o Bolsonaro. Não ouvi falar nisso, que isso esteja na justiça. Pois é, esse tenente-coronel do Exército Brasileiro, que está ativo, não é ainda aposentado, ou seja, não está na reserva, como eles dizem, eles não querem que diga que militar se aposenta. É feio para eles. É reserva. Pois prestem muito bem atenção. Mauro Cid era chefe de ordem do Bolsonaro e fez a delação. Aí sabe o que eles estão dizendo agora? Não, ele foi forçado, foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal de Justiça. Meus amigos e minhas amigas, qualquer um que for à justiça prestar um depoimento, como eu já fui muitas vezes, não como criminoso, o Bolsonaro está como criminoso, eu estive na justiça como a pessoa que demanda um processo contra os criminosos, ou contra um criminoso. Eu fui atacando e não me defendendo como ladrão. E a primeira coisa que um juiz faz é dizer, você se compromete perante a lei em falar a verdade sobre pena de ser responsabilizado pela mentira? Vocês sabiam disso? Que qualquer testemunho, que qualquer autor de ação, que qualquer criminoso que for para uma audiência na justiça, é a primeira coisa que um juiz faz. É dizer para as duas partes, tanto para a parte que está promovendo a ação, como para a parte que é acusada, que é réu. Acusada é réu. A palavra réu vem do latim reus, que quer dizer pessoa que foi acusada por ter feito algo criminoso. É o que quer dizer réu. No caso, o Bolsonaro hoje é réu, mais os seus seguidores, inclusive muitos militares. Então, o juiz diz, para abrir a sessão, você se compromete de acordo com a lei, dizer a verdade, somente a verdade, sobre pena de responder criminalmente por mentir. Aí a pessoa diz, sim, me comprometo, faz um juramento. Então, o que o Alexandre de Moraes fez é legal porque está na lei e é dever e obrigação dele avisar o criminoso. Portanto, ele não ameaçou Mauro Cid. O que ele percebeu foi que o Mauro Cid também estava mentindo, para não dizer todas as verdades. Ele disse, olha, se você continuar mentindo, vai preso. Deveria ter dito, vagabundo, mas não disse. É claro que ele estava numa sessão e ele não tem parte. Ele é apenas está no papel de juiz. Então não houve ameaça. É verdade absoluta que o Bolsonaro arquitetou o golpe. E é verdade absoluta que se tivesse acontecido o golpe, e infelizmente para eles, os criminosos, não aconteceu, hoje muita gente estava preso e eu não estaria fazendo esse vídeo, e muita gente que está aí na internet denunciando também não estaria fazendo, porque em ditadura não se pode falar, porque o nome já está dizendo, faz o que o ditador manda fazer, ou seja, o que o ditador está ditando. Por isso a nossa grande luta dos democratas, dos socialistas, do movimento sindical, dos intelectuais sérios, dos professores do Brasil, é denunciar e exigir que esse canalha
com a sua gangue sejam presos. Mas agora, meus amigos, o cuidado deve ser muito maior, porque tem uma outra organização criminosa se organizando para anistiar os criminosos. Quer dizer, tem criminoso se organizando para acobertar criminoso. Vou fazer-lhes uma pergunta. Quando um ladrão ou um criminoso, homicida, comete um crime e se esconde na casa de alguém, o que acontece com a pessoa que deu cobertura ao criminoso? É corresponsabilizado por ter dado cobertura ao criminoso. Diante dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, pelo general Heleno, por outros generais, por Mauro Cid, por esse ramagem da Polícia Federal, um criminoso, e não sou eu que estou dizendo, foi a própria Polícia Federal que fez um grande inquérito e a Procuradoria-Geral da República, que analisou o inquérito e enviou para o Supremo Tribunal Federal de Justiça, e agora começa o julgamento, que se tratava de uma quadrilha organizada. E o processo agora passa por uma fase extra, fora do processo legal. Uma quadrilha que se organiza para anistiar os criminosos. Aí eu pergunto, essa quadrilha que está se organizando não seria corresponsável pela metalização de um golpe de Estado para suprimir a própria democracia que eles se dizem representar no espaço em que estão atuando? Deixo aqui estas palavras para que as pessoas possam fazer suas reflexões e para que nós não nos acovardemos. Nós precisamos de um país em que todos e todas tenham direito ao bem-estar e à vida, à liberdade, à justiça social, os direitos humanos fundamentais que salvaguardam a liberdade e todas as formas de bem-estar para uma nação sejam preservadas. Do contrário, como disse aí muito bem alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal de Justiça, ditadura significa morte. Os ignorantes que nunca leram uma folha de um livro, quanto mais um livro, deveria, antes de conversar besteira, a quadrilha que se organiza para anistiar os bandidos deveriam se dar ao cuidado de ler a história da ditadura militar, que começou no dia 31 de... que começou no dia 31, não, desculpe, que começou no dia 1º de abril de 1964 e durou até 85, e matou milhares de pessoas e torturou milhares e milhares de pessoas, inclusive mulheres. Nunca mais volte a ter espaço, nem de debate, quanto mais de materialidade aqui no nosso país. Pela liberdade, pela justiça e pelo um país soberano, onde todos sejam iguais e, se cometer crime, todos sejam responsabilizados pelos seus crimes. Anistia para bandido, para criminoso, é uma colaboração ao crime. E quem colabora com o crime é corresponsável pelo crime.